Com o final do período do Tanakh, que é o período da Bíblia, logo depois houve o falecimento dos últimos profetas, dos últimos Neviim. Nós perdemos uma coisa que era muito importante dentro do povo de Israel. Um profeta tinha uma profecia e ele podia dizer: Deus me mandou falar tal e tal coisa, porque cada profeta tinha uma revelação de Hashem. Mas logo depois do período dos profetas, surgiu o período dos sábios. São os sábios da Mishnah e os sábios da Gemara, aqueles que são conhecidos pelo nome dos sábios do Talmud. Qual o trabalho desses sábios? Os sábios continuaram levando a tradição dos ensinamentos da Torá que vieram desde Moshe Rabbeinu, e eles foram abençoados com uma imensa sabedoria. Ao invés de nós termos a profecia, a característica dessas gerações é a sabedoria. Rab Shimon HaTzadik é o primeiro dos Tanaim. Ele era um Kohen Gadol e ele juntava na sua mão tanto o poder religioso, tanto a sabedoria e o ensino para o povo, como também o poder político. E ele era um dos membros dos Anshei Knesset Agdolah. Ele era um dos membros dos homens da grande congregação, onde todos eles eram sábios tão grandes que engrandeceram o judaísmo. Na época do Rab Shimon, haviam 5 milagres que costumavam acontecer no Beit HaMikdash. O primeiro, havia um ritual chamado bode expiatório, onde um bode era mandado para o deserto, num local que era chamado Azazel, e um pedaço do tecido que era amarrado nos chifres do bode ficava na rocha. Aquele tecido, ele se transformava de vermelho em branco. Esse era um milagre que mostrava que os pecados do povo de Israel haviam sido perdoados. Milagre número 2, quando era o sorteio da oferenda que iria ser trazida no trabalho de Yom Kippur, haviam 2 cabritos iguais e haviam 2 cartas que eram sorteadas. Um dos cabritos iria ser uma oferenda dentro do templo e outro iria ser mandado para o deserto. Na época do Rab Shimon, aquele cabrito que era trazido dentro do templo sempre era a carta da mão direita. Isso era um sinal de que o poder da direita, o poder da bondade, ele haveria sempre de predominar. Um terceiro milagre que acontecia na época dele, na luz da menorá, que a gente acendia ao entardecer no Beit HaMikdash, se punha uma medida de azeite para que a menorá estivesse iluminando no decorrer da noite toda. A vela ocidental durava não só a noite toda, mas também o dia seguinte, o que era um milagre. Um quarto milagre, existia uma mesa que é a mesa do pão da proposição. Esse pão da proposição é a fonte de todas as bênçãos materiais que ocorrem no mundo. E esse pão da proposição era substituído a cada Shabat. E quando era colocado o pão novo, o pão da proposição que ficava na mesa de ouro, dentro do ambiente do Kodesh do templo, era dividido entre todos os Kohanim. Cada um recebia um pequeno pedaço, porque tinham muitos Kohanim, para distribuir esse pão. Na época de Rab Shimon HaTzadik, um Kohen que recebeu um pedacinho de pão, ele se sentia satisfeito como se tivesse comido uma refeição inteira. O quinto milagre que acontecia no templo é que no altar externo havia um fogo que era um fogo contínuo. Mas a gente imagina que um fogo que queima com madeira, para você poder fazer o fogo durar o tempo todo, você tem que pôr mais madeira. Na época do Rab Shimon, não precisava pôr mais madeira nenhuma. Quando Rab Shimon faleceu, esses milagres cessaram de acontecer. E justamente na época dele, aconteceu uma transição entre 2 impérios.
a transição do Império Persa para o Império Grego, com guerras muito terríveis em escala mundial. Será que o povo judeu conseguirá se sair bem no meio de tanta confusão? A resposta a essa e outras intrigantes perguntas não percam no episódio 2 da história do Rabi Shimon HaTzadik.